Gênesis 1, 25, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deuteronômio, irmãos, capítulo 25, apenas os versos 5 e o verso 6. Cinco e 6. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Meus irmãos, estamos continuando os nossos estudos sobre ética cristã, isto é, nossos estudos sobre a conduta moral à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. E no momento, nós estamos refletindo sobre casos éticos específicos que estão aí no nosso dia a dia, no nosso derredor, nos confrontam a cada dia. Depois de considerarmos várias questões introdutórias e refletirmos sobre os princípios que devem nortear a ética cristã, há 2 domingos nós começamos as nossas considerações acerca de problemas éticos específicos, casos de natureza moral que exigem de nós não apenas um posicionamento, mas uma conduta de acordo, em consonância com aquilo que a Bíblia nos orienta, seja de maneira direta, seja por meio de princípios gerais ou ainda de exemplos bíblicos. E nós começamos o nosso estudo desses casos tratando dos casos relacionados à concepção. Dentro desse assunto, casos éticos relacionados à concepção, eu pretendo tratar de três casos, né? A questão da contracepção, que consideramos aqui nos 2 domingos anteriores, as técnicas de reprodução humana, como são normalmente chamadas, começaremos a considerar hoje, eu pretendo terminar, se Deus permitir, no domingo que vem, e, finalmente, a questão do aborto. Todas essas são questões muito atuais, né? Questões que estão no dia a dia e estão na mídia, e algumas delas são questões realmente que nos dizem respeito diretamente, que nos afetam de maneira natural. E hoje, portanto, o nosso assunto é sobre técnicas de reprodução humana. Dentro disso, nós trataremos de 3 temas. A questão da inseminação artificial, que é o assunto que consideraremos hoje.
a fertilização in vitro, um tipo de reprodução humana assistida, e a gestação por substituição, aquilo que normalmente ou vulgarmente se chama de barriga de aluguel, né? Mais conhecido assim, quando um embrião concebido por meios artificiais, fora do útero, ele é então implantado no útero de uma outra mulher, e ali então o feto é gestado, o bebê é gestado até o seu nascimento. Mas hoje, irmãos, eu pretendo me concentrar na questão da inseminação artificial. Eu, apenas de passagem, quero dizer para os irmãos que esses assuntos não são fáceis, né, de serem tratados. Eu mesmo encontro dificuldade para, no decurso de uma semana, fora minhas outras atribuições, e o estudo para pregação no domingo à noite, me preparar, estudar esses temas e preparar uma apresentação lógica, razoável, inteligível e clara para a igreja. Portanto, é possível, é provável até, que às vezes eu tenha que dividir um estudo por mais de uma semana, quando eu pretenderia até fazer uma semana, porque nem tanto pelo tempo de apresentação, mas pela condição de preparação mesmo desses estudos. Mas hoje eu pretendo considerar com os irmãos esta questão da inseminação artificial. Não é um assunto sem importância, não, é um assunto muito importante. Eu não sei exatamente o percentual, mas eu li em algum lugar que, também não estou lembrado se foi no Brasil ou se é em geral, mas parece que é no Brasil, que em cerca de 20%, parece, dos casais encontram dificuldades para conceber filhos e acabam recorrendo a algum tipo de técnica de reprodução para poderem então dar à luz a uma criança, dar à luz a um bebê. Portanto, não é um assunto sem importância, é um assunto uma questão que afeta um número bem significativo de casais. E em uma questão, em um assunto tão importante como esse da procriação, da geração de filhos, do mandato cultural da humanidade, onde somos ordenados a nos multiplicarmos e enchermos a terra, a dominarmos a criação como vice-regentes ou primeiro-ministros de Deus, ou representantes de Deus para com a criação. Nos 2 domingos anteriores, nós estivemos aqui juntos considerando a questão da contracepção, isto é, a prevenção da concepção de filhos, ou o uso de métodos artificiais ou não, com o objetivo de evitar a concepção humana. Então, estivemos aqui considerando esta questão. E concluímos que o uso de métodos contraceptivos, assim como o uso de outras tecnologias, e outras tecnologias médicas especificamente, não é em si condenável. Alguns métodos, sim, uma vez que são abortivos, ou que provavelmente causarão dano à mãe ou à criança que poderá nascer. E, especialmente, com relação à questão da motivação. O que leva os pais a não terem filhos, quererem, desejarem não ter filhos, ou limitarem o número
de filhos, quando eles são considerados uma bênção da parte de Deus. Mas vimos aqui que o ser humano, diferentemente dos animais, ele é uma criatura racional. Ele tem domínio sobre a criação e é natural que o homem intervenha na criação, inclusive no seu próprio corpo. E nós fazemos isso a todo momento. Olhando aqui brevemente, eu vejo que muitas pessoas estão usando óculos, como eu. E quando nós estamos usando óculos, nós estamos fazendo uso exatamente de recursos médicos para solucionar uma dificuldade ou um problema. Nós, como seres humanos racionais, criados à imagem de Deus, funcional, como representante deles, com autoridade para sujeitar a terra, a criação e dominá-la, nós estamos autorizados por ele a intervir. É claro que essa intervenção tem limites. Nós estamos autorizados a intervir na criação e autorizados a intervir em nós próprios, né, no nosso próprio corpo, no próprio corpo humano. Essa é a razão porque podemos nos submeter a cirurgias, a tratamentos médicos, a utilizar próteses de várias naturezas, várias espécies e assim por diante. Hoje, meus irmãos, e no próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos tratando de uma questão ética exatamente oposta a essa, ou seja, a legitimidade do uso de técnicas de reprodução ou procriação humana. Não mais uso de técnicas para não procriar, mas uso de técnicas exatamente para permitir que aqueles que têm algum tipo de problema nessa área possam então conceber filhos. A questão é moralmente correto, à luz da Bíblia, fazer uso de técnicas artificiais para viabilizar a procriação humana, para conceber, para procriar? Ou mais uma vez, como colocamos aqui domingo passado, mas agora em direção oposta. Em caso positivo, há limites com relação à técnica utilizada e à motivação para o uso dessas técnicas com vistas à procriação? Esse é o assunto, irmãos, que com a graça de Deus nós procuraremos, pelo menos até certo ponto, responder nesta manhã. Inseminação artificial, como certamente a grande maioria sabe, é uma, e na realidade a mais antiga, de várias técnicas ou processos de reprodução. Melhor, eu diria, procriação, não é? Ou fertilização. O negócio de reprodução é muito mecânico. Reprodução, como se nós estivéssemos aqui produzindo filhos, como se fosse numa indústria ou coisa parecida. Parece que o termo procriação é muito mais apropriado, muito mais adequado, pelo menos no que diz respeito ao ser humano, né? Que diz respeito à fertilização humana. Então, inseminação é isso. Consiste na injeção de esperma natural ou congelado por meio de uma seringa hipodérmica, ou um catéter, aqueles pequenos tubozinhos, né, que geralmente são plásticos e macios, que são inseridos, utilizados na medicina, de modo geral. No aparelho reprodutor da mulher, com o propósito de engravidar. Então, é uma técnica relativamente simples, né? Quando se colhe, por algum motivo, não é possível a reprodução por meio natural do ato sexual, do ato conjugal, então recolhe-se o sêmen, o sêmen, não vou entrar ainda na questão do marido ou não, porque essa é outra questão que nós vamos entrar, e então esse sêmen é introduzido no aparelho reprodutor feminino. Eu faço tudo para não entrar em muitos detalhes aqui, porque não é minha praia, depois eu acabo dizendo
coisas erradas, e a doutora Sônia depois vai puxar minha orelha, né, porque estou me metendo onde não devo. Então, eu me limito ao mínimo possível no que diz respeito à parte médica. Com o propósito, é claro, de conceber filho, de fazer com que a mulher possa, então, engravidar. Existem dois tipos de inseminação artificial, do nosso ponto de vista moral, que precisam ser considerados. A inseminação artificial pelo cônjuge, ou seja, com o sêmen do marido, o esperma do marido, geralmente abreviado, e vamos utilizar a abreviação aqui, senão fica muito longo, né? IAC, inseminação artificial pelo cônjuge, e inseminação artificial por doador, por um terceiro, por um doador, não o cônjuge, né? Chamado de IAD, geralmente de IAD, ou seja, inseminação artificial por doador. Um pequeno histórico. O uso de técnicas de inseminação artificial animal remonta ao século IV, pelo menos há notícias nesse sentido, que cavalos árabes tenham sido já inseminados já desde época bem, eu disse alguma coisa errada, estão me corrigindo. 14, eu falei o quê? Quarto, não, me desculpa, aí também já é mais. Século XIV. E o método foi aperfeiçoado na Rússia e popularizado a partir de 1949, quando se começou a congelar o sêmen animal com esse propósito de inseminação, ser utilizado para inseminação artificial. A técnica tem permitido o aperfeiçoamento animal e o incremento da produção de leite, de carne, de gado bovino e ovino e de carne suína, e também utilizado para preservação de animais raros, né? E assim, por exemplo, em zoológicos, se utiliza esse tipo de método, às vezes, com esse propósito. A realidade é que, por meio dessa técnica, o sêmen de um só touro, por exemplo, que às vezes custa milhões e milhões, quando é geneticamente muito bom, pode ser usado para inseminar milhares de vacas. E assim produzir uma melhora muito grande no plantel desses animais. Isso tem contribuído em muito e utilizado em larga escala para a maior e melhor produção de carne, de leite e assim por diante. A primeira experiência bem-sucedida de inseminação humana, pelo menos que eu pude constatar, ocorreu no final do século XVIII em Londres, em 1790, por um cirurgião de nome John Hunter, conhecido como o fundador da cirurgia científica. O uso de sêmen congelado revolucionou essa técnica de inseminação artificial. A primeira gravidez bem-sucedida com esperma congelado, que se tem notícia, ocorreu em 1953. Vejam que nós estamos falando de uma coisa muito antiga, não, né? 1953, 60 e poucos anos. Os primeiros bancos de esperma congelados para comercialização surgiram na década de 1970. É importante, irmãos, distinguir o que eu já fiz referência, a inseminação artificial pelo cônjuge, IAC, eu troquei aqui, desculpem, e a inseminação artificial pelo doador, IAD. O esperma utilizado no segundo caso vem de bancos de esperma, onde ele é captado, congelado em nitrogênio líquido, testado, eu diria até triado, né? Escolhidos os melhores espermas, e então distribuídos para a utilização em clínicas, em hospitais e assim por diante. Quando a gente fala de inseminação artificial por doador,
doador entre aspas, né? Porque normalmente o sêmen é vendido. Normalmente, pelo menos lá nos Estados Unidos, $25, $50, vamos dizer, uma dose de sêmen, com vistas a serem então congelados e armazenados e depois utilizados em larga escala. Parece que a utilização por doador já está ultrapassando a utilização por sêmen do cônjuge, em números, pelo menos em alguns países. A Igreja Católica é contra ambos os métodos de inseminação artificial, inclusive a inseminação artificial pelo cônjuge. Porque, segundo ela, estou citando, viola a dignidade da pessoa e a santidade do casamento por serem esses métodos contrários à natureza e à lei divina. Então a Igreja Católica é contra, assim como é contra, por um lado, o uso de métodos anticoncepcionais, é contra também o uso de métodos ou de técnicas de fertilização artificial, seja utilizando sêmen do marido, do cônjuge, seja utilizando sêmen de terceiros, sêmen de doadores. Entre os protestantes existe diferença de opinião sobre o assunto, especialmente com relação à IAD, ou seja, a inseminação artificial por doador. Joseph Fletcher, um episcopal considerado um dos pais, ou pai da ética situacional, que nós já consideramos aqui, e pioneiro no campo da biomédica, ele é autor do livro Morais e Medicina, de 1954. Para ele, por exemplo, a AID, ou eu estou colocando AID, mas é IAD, inseminação artificial por doador. Geralmente a leitura dessas coisas são em inglês. Em inglês usa-se ao contrário, né? E a gente às vezes acaba trocando e colocando ao contrário. Mas é inseminação artificial por doador. Segundo ele, ela é ética porque promove o bem-estar das pessoas. Os irmãos lembram que a ética situacional tem como regra de conduta moral o amor, né? Essa é a única regra de conduta moral. Então, como as técnicas de inseminação artificial produzem o bem-estar das pessoas, independentemente de por doador ou pelo cônjuge, então, para ele, qualquer uma dessas técnicas é perfeitamente ética, uma vez que produz o bem-estar das pessoas. Norman Geisler, autor de... O livro já foi traduzido para o português, eu não sei bem como é o título em português, mas parece que é Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, se eu não me engano, esse é o título em português. É um livro de ética cristã dos mais conhecidos, porque é um dos que já foi traduzido para a língua portuguesa. Ao meu ver, não é dos melhores livros sobre ética cristã. Para ele, também, ele é professor de teologia sistemática no seminário de Dallas, nos Estados Unidos. Para ele também, ambos os métodos são aceitáveis, e ele escreve no livro dele que não parece haver razão moral contra a IAC ou a IAD, ou seja, a inseminação artificial pelo cônjuge ou a inseminação artificial por doador, de uma perspectiva bíblica. Gilbert, não sei como pronunciar bem o nome dele, Melander, alguma coisa assim, autor do livro Bioética, um manual introdutório para cristãos, condena a inseminação artificial por doador e, apesar de não condenar a inseminação artificial pelo cônjuge, recomenda cautela, uma vez que a prática pode encorajar erroneamente a ideia de separação entre pessoa e corpo. Ele lembra que nós somos seres psicossomáticos e nós não podemos simplesmente separar
o corpo e tratar o corpo como se fosse alguma coisa separada da pessoa, porque na verdade não é. Então, apesar de não condenar diretamente a inseminação artificial pelo cônjuge, condena a outra, é claro, ele recomenda muita cautela com relação mesmo ao uso da outra técnica. Mas, de modo geral, os estudiosos de tradição reformadas, os eticistas reformados, tais como J. Duma, John Jefferson Davis e W. G. de Vries, holandês, eles reprovam a IAD, a inseminação artificial por doador, mas não veem problema ético com a inseminação artificial pelo cônjuge do ponto de vista bíblico, do ponto de vista médico ou mesmo do ponto de vista legal. Infelizmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, até onde eu pude investigar, e dar algum trabalho, nunca se pronunciou oficialmente sobre esse assunto. Estranho. Eu imaginava que, sim, ao longo desses anos, o Supremo Conselho já tivesse pronunciado sobre o uso dessas técnicas. Mas até onde eu pude investigar, parece que nunca se pronunciou. Também tentei verificar se a Convenção Batista Brasileira já havia se pronunciado, mas também não consegui localizar nada nesse sentido. Mas, portanto, irmãos, entre os protestantes, não há uma posição unânime com relação a essa questão. Alguns admitem ambas as técnicas, outros, pelo menos, têm restrições a ambas as técnicas, mas, de um modo geral, e eu me colocaria aqui também, até onde a gente pode estudar o assunto, rejeita-se a inseminação artificial por doador, por terceiros, mas não vemos problemas éticos, pelo menos com relação a essa questão da técnica, o uso da técnica, do ponto de vista bíblico, médico ou mesmo legal, no que diz respeito à inseminação artificial com sêmen do cônjuge, com sêmen do marido. Eu quero apenas mencionar alguns argumentos a favor da inseminação artificial pelo cônjuge, porque nós consideramos que não há problema ético com relação a isso, e depois, então, alguns argumentos contra a inseminação artificial por doador, porque nós julgamos que não é eticamente justificável, do ponto de vista bíblico, a utilização dessa técnica. Com relação à inseminação artificial pelo cônjuge, os argumentos que nós poderíamos apresentar, pelo menos, são os seguintes. Primeiro, a questão relacionada à imago Dei funcional e ao mandato cultural. O método está de acordo com a ordem bíblica para multiplicar e dominar a criação. Se nós, como vimos aqui, domingo passado, não vemos problema com relação, pelo menos do ponto de vista do uso da técnica, quanto à contracepção, uma vez que o ser humano, como criado à imagem e semelhança de Deus, como regente da criação, como embaixador de Deus, vamos dizer assim, neste mundo, ele foi ordenado a controlar a criação, e ele pode fazer isso, um ser racional, que para o bem da família e para o bem da sociedade, para a honra e glória de Deus. Muito mais ainda, seria razoável e legítimo utilizar-nos de meios, de métodos de inseminação pelo próprio cônjuge, para cumprir esse mandato cultural de multiplicar-nos, e enchermos, então, a terra.
como a Bíblia nos ensina. Além disso, irmãos, somos a favor da inseminação artificial pelo cônjuge quando nós comparamos com outras intervenções médicas pró-natalidade. Não é eticamente diferente de técnicas para elevar a fertilidade humana ou para dar à luz, como a cirurgia cesariana, por exemplo. Vejam só, ninguém, pelo menos que eu saiba, assim, de um modo geral, né, a não ser posições muito extremistas, muito extremadas, é contra o uso de técnicas médicas para, por exemplo, elevar a fertilidade humana, a contagem de esperma masculino, ou mesmo elevar a fertilidade feminina, em busca de alcançar, assim, a gravidez em casais que têm alguma dificuldade nessa área. E também, ninguém é contra a cesariana como uma intervenção médica, nesse caso, inclusive cirúrgica, no sentido de dar à luz a uma criança. É verdade que no Brasil, estive conversando já com a doutora Sônia sobre isso, exagera-se muito no uso da cesariana, né? O Brasil é um dos países do mundo, ou o país do mundo, em que mais se aplica essa técnica, enquanto que outros países, rarissimamente se aplica isso, né? Infelizmente, é conveniente para os médicos, a cesariana, é conveniente, às vezes, para o casal também, para a mulher também, e já no Brasil há toda uma cultura nesse sentido, que dificulta até, é difícil até, as irmãs, as mulheres que querem dar à luz de maneira natural, poderem fazer isso. Tudo milita em favor da cesariana e contra, na realidade, o parto natural. Seria natural, como o nome diz, né? Deveria ser natural. Mas quanto à técnica em si, é claro que não temos problema. Então vejam, não se coloca objeção com relação, por um lado, ao uso de técnicas médicas com vistas à fertilização. E por outro, não se questiona o uso de técnicas médicas, assistência médica e técnicas médicas, para dar à luz em si. Por que não aqui no meio, para a concepção, quando o problema se encontra aqui no meio, se encontrar aqui no meio? Então, à luz dessa comparação com outras intervenções médicas no processo, não vemos razão para condenar como moralmente errado o uso da técnica da inseminação artificial pelo cônjuge. E ainda, irmãos, somos a favor da inseminação artificial pelo cônjuge no que diz respeito, ou quando nós consideramos a questão da instituição do casamento, uma vez que o método não viola a exclusividade do casamento e a intimidade conjugal. Não há intervenção de uma terceira pessoa na concepção. Não há intervenção biológica de uma terceira pessoa na concepção. A Bíblia ensina que o casamento é uma união a mais íntima entre o homem e uma mulher. Os dois se tornam um só ser, num certo sentido, uma só carne, um pacto de companheirismo, e nós poderíamos incluir na nossa definição de casamento como um pacto de companheirismo exclusivista, né? É só um marido e só uma mulher, e não se admite intervenção aí no que diz respeito à concepção de filhos. Então, por essas razões, nós não vemos, juntamente com outros eticistas ou especialistas nessas questões éticas, reformados, que eu já mencionei, J. Duma, o Jefferson Davis e De Vries e outros, não vemos dificuldade com relação à utilização da fertilização ou da inseminação artificial conjugal. Algumas pessoas levantam um problema com relação ao método como o sêmen é coletado. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas devemos ter em vista
que o método aí está relacionado ao casamento, está ligado ao casamento, não apenas para gratificação pessoal, fora do casamento, o que seria condenável, mas sim nessa questão, no contexto do casamento, com vistas à procriação, e, portanto, não vemos dificuldade com relação mesmo a essa questão da captação do sêmen. Agora, com relação à inseminação artificial por doador, a questão é completamente diferente. Aí nós temos várias razões para condenar eticamente, do ponto de vista bíblico, o uso de sêmen de terceiro, de esperma de terceiro, para conceber uma mulher e então permitir que um outro casal, outra mulher venha a procriar. E aqui podemos relacionar as seguintes razões, entre outras. Primeiro, extrapola a imago Dei funcional e o mandato cultural. Gênesis 1, 26, 28 e 2, 15 não justificam toda e qualquer intervenção humana na criação. A Bíblia indica limites. É verdade que, uma vez que o ser humano, o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem de Deus inclui o aspecto funcional, como regente da criação, Deus nos colocou com a autoridade de desenvolver, de intervir, de potencializar e fazer uso da criação e desenvolvendo assim essa nossa base para a ciência, para o desenvolvimento científico, a nossa intervenção na criação. Isso ocorre em todos os momentos, né, em todos os instantes. A roupa que nós utilizamos é um exemplo disso, é uma intervenção, né, humana para a produção desse tipo de material que normalmente não existe na natureza. Bom, computador nem se fala, né? O ar-condicionado que nos possibilita ter um clima adequado, estamos aqui reunidos, e assim por diante, irmãos. Quase tudo ao nosso redor representa intervenção humana na criação. Isso não é condenável, isso é legítimo. Inclusive no que diz respeito à área médica, a parte médica, a intervenção no corpo, através da ciência, dos medicamentos, das intervenções cirúrgicas, das próteses, dos equipamentos de diagnóstico, e assim por diante. Agora, isso não significa que o homem está autorizado a intervir na natureza de maneira ilimitada. Não, a própria Bíblia deve traçar, direta ou indiretamente, ou por prescrição direta, por princípios gerais, ou, por exemplo, limites nessa intervenção humana, né? Que nós devemos sempre parar e devemos sempre refletir. Agora mesmo, o mundo está experimentando consequências desastrosas mesmo, né, da intervenção na criação. Me refiro ao que está acontecendo, um problema atômico lá no Japão. Não estou condenando em si o uso de energia atômica, mas é preciso extremo cuidado. Há limites, isso sugere que há limites no que diz respeito à intervenção, a nossa intervenção humana na criação, no corpo e, evidentemente, também no que diz respeito a essa questão da concepção humana. Então, a nossa sugestão é que seria ir longe demais. Importar esperma de outra pessoa, de outro homem, e trazer para o contexto aqui mesmo, do contexto do casamento, para então engravidar a esposa e assim ter um filho a todo custo, mesmo que esse custo represente o uso de sêmen de uma pessoa que nem sequer sabe quem é. Também somos contra a inseminação artificial por doador quando nós comparamos com outras intervenções médicas pró-natalidade. Existe uma diferença essencial entre a intervenção médica por meio da inseminação artificial por doador e outras intervenções médicas às quais nós estivemos aqui nos referindo, e mesmo a inseminação artificial pelo cônjuge. Com relação ao cônjuge, é alguma coisa muito próxima do natural, mas trazer sêmen de outra pessoa, nós já estamos entrando numa questão eticamente, essencialmente diferente, inclusive com problemas
legais poderiam se pensar aí, imaginar, decorrente dessa questão. Já estão surgindo problemas legais assim. Eu estive lendo sobre uma senhora, porque já nasceu lá na década de 60, por esse método, e ela está processando bancos de dados, bancos de sêmen, porque ela quer saber quem é o pai biológico dela. Então, questões aí legais, inclusive, envolvidas, mostrando como a questão é essencialmente diferente, não é, da questão da inseminação, da técnica da inseminação artificial pelo cônjuge, quando não tem problema legal nenhum aí. A instituição, também com relação à instituição do casamento, viola a exclusividade do casamento, visto que existe a intervenção biológica essencial de uma terceira pessoa, que é o pai biológico. Poderíamos até falar num adultério artificial, uma vez que o filho é biologicamente não do casal, mas de uma terceira pessoa. Além disso, meus irmãos, há uma diferença com relação à adoção, porque geralmente aqueles que defendem a inseminação artificial pelo doador dizem, ora, mas nós não somos favoráveis à adoção. Ora, mas a adoção é uma coisa completamente diferente da inseminação artificial por doador. A adoção não visa primariamente satisfazer o desejo dos pais adotivos. Se essa é a motivação, ela é errada. A motivação primária. Não quer dizer que ela não possa existir, mas não a primária. A motivação primária é suprir a necessidade da criança, da adotada, e prover para uma criança uma família, prover para uma criança um lar. Além disso, não é violada a exclusividade do casamento na adoção. A criança não é filho biológico de nenhum dos pais adotivos. Ela é filha de um outro casal, e então ela é apenas trazida para ser cuidada, zelada, e educada e criada no ambiente da família. Na verdade, do ponto de vista de Deus, nem os filhos legítimos são nossos, né? Eles são de Deus, eles são apenas emprestados por Deus para nós criarmos e educarmos, né? E então fazer deles cidadãos úteis, tementes a Deus, crentes e assim por diante. Também, nós lemos o texto de Deuteronômio 25, 5 a 6, a conhecida lei do levirato na Bíblia, porque essa situação é utilizada, esse texto é utilizado por aqueles que defendem a inseminação artificial por doador. Ele diz, ora, mas lá no Antigo Testamento não havia um tipo de inseminação por doador quando o irmão de um falecido mantinha relação com a esposa para então prover descendência ao falecido? Mas o contexto é completamente diferente, a situação é completamente outra. Pois no Levirato, porque no caso do Levirato, existe um novo matrimônio, com a morte do primeiro marido, e a criança gerada é filha biológica do marido da esposa. Então não tem nada a ver com inseminação por doação, no caso não artificial, né? Mas inseminação por terceiros. Não. No caso lá no Antigo Testamento, a viúva casava com o irmão do marido falecido e no contexto do casamento gerava-se filhos. E o primeiro filho era considerado o filho do falecido, para dar descendência a ele, o que era considerado tão importante em Israel. Portanto, o uso dessa passagem, na verdade, não se aplica, né? Em defesa da inseminação artificial por doação. Além disso, irmãos, há problemas legais envolvidos aí. Não que, não estou querendo dizer que não haja já uma legislação com relação a essa questão, mas poderia ser questionada, né? Legalmente, poderia se pensar nos filhos tentarem processar, como já aconteceu nos Estados Unidos, o banco de esperma para conhecer o pai biológico
e ainda o próprio pai biológico se descoberto, e aí reivindicar paternidade. Porque até onde eu sei, pela legislação, a prática é a seguinte, ou seja, mantém-se no anonimato o doador. Isso é prática, mantém-se o anonimato. Quem vai lá e doa esperma para um banco de esperma, então é mantido total anonimato, segredo absoluto com relação a essa questão. E não se sabe quem foi, na realidade, o doador. Mas já está acontecendo casos como esse nos Estados Unidos, né? Ou seja, Susana, se eu não me engano, é o nome da senhora lá, que estava com um processo nesse sentido, para tentar descobrir, peraí, quem é o meu pai? Esse banco de dados tem direito de manter no anonimato aquele que doou o sêmen e me concebeu, e portanto é o meu pai biológico, seria o meu pai biológico? E se descobrir, no caso de descobrir, até processar esse pai biológico, né, para que ele então assuma uma paternidade, porque ele não deixa de ser pai biológico. Apesar da legislação, até onde eu saiba, considere como pais aqueles que estão criando a criança, né, apesar do marido não ser o pai biológico, mas é uma questão que poderia ser e está sendo já questionada. Mas além disso, irmãos, existem outros problemas morais sérios envolvidos nessa técnica de inseminação artificial por doador. Por exemplo, a questão da venda do sêmen. Podemos sinceramente considerar ético que uma pessoa vá até um banco de sêmen e venda por $20, $25, sei lá, $50, o seu próprio sêmen, não sabe como vai ser utilizado, em que circunstâncias será utilizada e assim por diante. Problema da questão envolvendo a irresponsabilidade para com os filhos. Essa pessoa que vai lá, esse homem que vai num banco de exame e doa o seu esperma, o seu sêmen, ele, na verdade, teoricamente, ele está fazendo isso para que isso seja utilizado e se crie filho. Quer dizer, ele é o pai biológico, ele não vai ter a menor irresponsabilidade para com o filho que ele vai gerar. Não vai nem saber quem é. Pode-se considerar isso uma atitude ética? Alguém pode dizer, mas no caso de doação de órgãos, bom, no caso de doação de órgãos, eu não vou gerar um outro filho, não vou estar gerando um outro filho para ter responsabilidade sobre ele. Também, nessa técnica está envolvida a questão da ocultação do fato aos filhos e problemas psicológicos que poderão advir para os filhos e para os pais. Vejam só, normalmente, não é incomum que se oculte o fato dos filhos, né? Para que a criança que vai nascer não saiba que, na verdade, ele não é filho do marido da sua mãe, não é? Mas ele é filho de alguém que um dia foi num banco de esperma e doou esperma e que ele não tem a menor ideia de quem é. Quer dizer, é comum que a mentira, a ocultação do fato já esteja presente. E sempre a ocultação dessas coisas já geram problemas, não é? Já não existe uma normalidade. E também, mesmo que se saiba, problemas psicológicos para os filhos que poderão pensar, poxa, meu pai biológico foi alguém, geralmente alunos de universidade lá nos Estados Unidos fazem isso, que foi um dia lá no banco de esperma e doou o esperma, e esse é meu pai. Quer dizer, que problemas psicológicos podem advir para uma criança sabendo disso? Ou mesmo, depois, para esse que doou. Puxa, deve ter um bocado de filho meu por aí que eu não sei nem quem é, ele pode pensar assim. Porque normalmente eles não doam uma só vez, não. Eles fazem vários testes contra enfermidades, isso, aquilo outro, e viram doadores, como doadores de sangue aqui no Hemopa, né? E então eles doam com frequência, né? Com relativa frequência. Problemas psicológicos sérios podem advir desse fato. Além disso, vejam só, à medida que a técnica
se torna comum, a possibilidade crescente de incesto se torna uma realidade. Porque ninguém sabe, a mesma pessoa doa sangue, doa esperma, dezenas e centenas de vezes. E aí, então, doa numa determinada comunidade. E esse mesmo esperma está sendo utilizado aí por muitas mulheres. E não é improvável que quando a prática se torna muito comum, daqui a pouco, sem saber, irmãos estarão se casando com irmãos, né? E, na verdade, acontecendo a prática de incesto. Quem poderá dizer? Ninguém poderá dizer, uma vez que os doadores são absolutamente anônimos. E vejam só, irmãos, crescentemente, sabe o que é que tem acontecido? Quem tem feito uso dessa técnica não são casais, quando um dos dois tem problema, e recorrem à doação de sêmen de terceiros para poder gerar filhos. Mas mulheres solteiras que não casam, mas querem ter filho de qualquer modo, e portanto recorrem a um banco de sêmen para poderem engravidar e ter filhos fora do contexto do casamento. E pior ainda, isso tem sido utilizado com muita frequência por lésbicas, que querem ter filhos, evidentemente não pelo processo natural, e então recorrem a banco de sangue, a banco de sêmen, para poder gerar filhos e procriar. Isso não é um caso outro, não, isso tem sido comum. Eu cheguei a ler que brevemente vai ultrapassar os outros casos. Tão comum tem se tornado esse uso da técnica de inseminação artificial por doação. Apenas uma palavra, irmãos, sobre a motivação. 2 alertas sobre a motivação para o uso de inseminação artificial. Primeiro, que isso não deve ser feito, mesmo no caso da inseminação artificial pelo cônjuge, por rebeldia contra a vontade de Deus, nem por autonomia humana, nem usurpação das prerrogativas divinas ou outra motivação indigna qualquer, mas em submissão e gratidão como graça comum de Deus através da medicina. Então, mesmo um casal crente que fizer uso dessa técnica, deve fazer não como rebeldia, pois eu não posso ter filho normalmente, mas eu vou ter de qualquer jeito. Eu vou fazer uso dessa técnica ou de outra técnica, ou que seja necessário para poder ter um filho. Ou então, está tudo relacionado, né? Como se o ser humano fosse autônomo. Ele não depende de Deus, não entra nas considerações dele, e apenas é uma técnica que eu vou usar e vou ter filho, porque o ser humano se considera independente mesmo de um criador. E, na verdade, às vezes tenta até usurpar essa prerrogativa divina. Os irmãos sabem como, muitas vezes, essas novas tecnologias que envolvem a genética, elas têm sido utilizadas como usurpação até contra a prerrogativa divina, como querendo mostrar aí, a gente pode criar vida, o ser humano pode fazer isso, o ser humano pode fazer aquilo, como que para descartar a necessidade de um Deus criador, como que a Bíblia revela. Mas sim, meus irmãos, com submissão a Deus e com gratidão, sabendo que Deus graciosamente provê recursos na natureza e provê o homem de inteligência e capacidade e o próprio corpo humano de outros meios para através dos quais a graça dele comum é manifesta. Seja num bezerol que eu tomei hoje pela manhã, por causa da coluna, para poder falar aos irmãos, hoje aqui, seja no uso de um equipamento como esse, um óculos prescrito pelo Dr. Ricardo, seja pelo uso
de uma técnica dessa que Deus provê através da inteligência que Ele mesmo dá e de médicos que Ele mesmo usa. Que bênção! É assim que nós devemos encarar essas coisas. E como graça comum de Deus, e não como desenvolvimento autônomo da ciência, em rebeldia à vontade de Deus, ou em usurpação à sua soberania, suas prerrogativas divinas. E muito menos, meus irmãos, como instrumento de impiedade, fora do contexto do casamento, como é o caso da inseminação artificial por doação, quando solteiras e lésbicas, fora do contexto do casamento, fazem uso dessa técnica para terem filhos de qualquer de qualquer modo, de qualquer maneira, fora do contexto do casamento, que é o contexto bíblico para a procriação. Homem e mulher gerando filhos, ainda que com a assistência de medicamentos ou de uma técnica como a inseminação artificial pelo cônjuge, mas homem e mulher, no contexto do casamento, uma só carne, os dois juntos, então eles vão procriar e vão ter filhos, ainda que com auxílio médico. Mas isso é diferente do uso fora do contexto do casamento, seja por solteiras ou por lésbicas. Não quero nem entrar em outros casos. Eu poderia mencionar, no caso da fertilização in vitro, eu li, se não me engano, foi Elton John. Ele e o parceiro dele tiveram um filho dessa maneira, ou seja, através de fertilização in vitro, com barriga de aluguel, etc., e tudo para poder, com o sêmen de um deles, gerar filho e ter filho. Onde é que a gente pode chegar de maneira errada, no uso, moralmente condenável, no uso dessas técnicas, quando utilizadas de maneira ímpia, e não com temor, e com gratidão a Deus e à luz do ensino bíblico, que traça limites, inclusive para as intervenções que nós, como seres humanos, representantes de Deus no mundo, podemos fazer na criação. Conclusão, meus irmãos, apenas rapidamente, à luz da Bíblia, a inseminação artificial por doador deve ser eticamente rejeitada. A técnica extrapola a imago Dei e o mandato cultural, viola a exclusividade e a santidade do casamento e encerra implicações morais graves para todos. Por outro lado, que bênção que casais com problemas para conceber e cumprir o mandato cultural podem se beneficiar da inseminação artificial pelo cônjuge. Eu desejo concluir apenas fazendo a leitura com os irmãos do salmo que já lemos aqui, de parte dos salmos que já lemos aqui no domingo passado. Salmo 127, a partir do versículo 3, e o Salmo 128, os salmos considerados como salmos da família. É sempre muito bom que no contexto das nossas considerações éticas sobre esses temas, nós tenhamos sempre passagens como essas na nossa memória e diante de nós. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. No interior da tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, paz sobre a igreja, o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se Deus permitir, na próxima semana, continuaremos a considerar esse assunto geral
da reprodução ou da procriação ou fertilização humana, tratando da legitimidade ética das técnicas da fertilização in vitro, vulgarmente chamado de bebê de proveta, e do uso da gestação por terceiros, né? Através daquilo que é conhecido como barriga de aluguel.